Bom dia a todos e todas, e eu queria me apresentar, né? Eu sou Luiz Nazário e eu fui pesquisador do CNPq durante 18 anos, e antes eu fiz o doutorado e o mestrado na USP, e o meu mestrado foi sobre a Inquisição, orientado pela professora Anita Novinsky, e também com ela fiz o doutorado, fugindo um pouco do tema da Anitta, que era a Inquisição sempre, né? Que ela trabalhou a vida inteira. Eu fiz uma tese, um dos poucos alunos que ela aceitou que eu fizesse algo diferente da Inquisição. Eu fiz sobre o cinema nazista, mas como envolvia o antissemitismo, ela concordou em me orientar e foi um trabalho muito rico. Eu pude ir para a Alemanha, fiquei dois anos, quase 2 anos e meio na Alemanha, pesquisando nos arquivos de cinema, na Cinemateca Alemã, no arquivos de Frankfurt, de Wiesbaden, de eh, Colônia, eh, Koblenz, enfim, vários arquivos onde havia filmes nazistas. Eu acabei pesquisando e vendo esses filmes. Então, vi cerca de 300 filmes nazistas. Então, minha tese é sobre esse cinema, propaganda antissemita que preparou o clima para a consecução do Holocausto, não é? Então, eu contesto um pouco os historiadores que observaram apenas 22 filmes antissemitas nesse cinema, pelo menos na minha época, né? Estou falando dos historiadores que escreveram antes de mim. Eu percebi que eles não haviam percebido um antissemitismo que é puramente visual. Eles perceberam um antissemitismo explícito, né? Em filmes como Judeu Sus ou O Eterno Judeu, filmes onde os personagens eram judeus apresentados como judeus, não é? E eu percebi que essa criação, digamos assim, do personagem judeu, ela já tinha sido feita anteriormente no cinema nazista sem a denominação de judeu, não é? Os personagens não tinham nomes judeus nem eram apresentados como judeus, mas eles tinham as características do estereótipo do judeu da doutrina nazista. Então eu criei um conceito, na tese é um conceito que eu chamei de imago, e depois na banca nós discutimos isso, eu discuti com os professores da banca e tal, e eu resolvi mudar o título, né, o nome desse conceito que eu criei. Aí eu passei a chamar de cinétipo. O que que seria o cinétipo? O cinétipo seria o estereótipo em 3 dimensões, resumindo tudo, né? Porque você tem na caricatura, mas você tem 2 dimensões, é bidimensional, a imagem, né, é bidimensional. No cinema, você pode usar todas as dimensões, você pode usar a fala, a dicção do personagem, você pode usar o figurino, você pode usar a, o fundo, né, os cenários, as características profissionais do personagem, enfim, tudo isso, né, é que eu chamei então de cinétipo, né? Ele está em movimento, é uma imagem em movimento com todas essas características audiovisuais. E aí eu percebi que existem inúmeros filmes nazistas com essas características que não foram considerados pelos historiadores como filmes antissemitas, que eu considerei. E depois eu conheci alguma coisa do cinema árabe muçulmano, não é? Que é o tema da palestra aqui. São filmes produzidos, muitos deles pelo Irã, mas também pelo Egito, na Turquia, na Síria, e tratam de temas históricos em geral, e sempre apresentando os judeus como um governo mundial secreto conspirando para dominar o mundo e exterminar os palestinos, não é? Há uma semelhança muito grande com esses cinétipos dos filmes nazistas, com estes filmes árabes e muçulmanos. Então, é um fenômeno que é pouco estudado, não é? As academias do Ocidente, devido às barreiras das línguas, árabe, turco, farsi, é a emergência de uma indústria cultural antissemita no mundo árabe e muçulmano. Assim como entre os cristãos, o ódio aos judeus sempre existiu entre os islâmicos. Numa famosa passagem do Alcorão, os judeus são chamados de porcos e de macacos.
Mas foi com a criação do Estado judeu na Palestina que o antissemitismo islâmico explodiu. Caricaturas com imagens demoníacas dos judeus, teorias conspiratórias afirmando que os judeus planejam dominar o mundo e percepções distorcidas dos judeus como nazistas enchem as páginas da imprensa árabe muçulmana, que interpretou o filme A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, como Israel crucificando os palestinos. O antissemitismo espalhou-se no mundo árabe e muçulmano e exprime-se abertamente na sua indústria cultural. Videoclipes, talk shows, games, séries de TV, filmes de cinema, em geral inspirados nas caricaturas nazistas, no panfleto antissemita Os Protocolos dos Sábios de Sião e no cinema produzido por Goebbels. A partir da Revolução Islâmica no Irã, os meios de comunicação de massa passaram a ser usados nesses países para uma doutrinação religiosa de caráter totalitário. Os revolucionários doutrinam as crianças no antissemitismo e no culto à Shahada, a morte por Alá, para que eles abracem a jihad e se convertam em shahids, mártires por Alá, ou mujahidins, né, combatentes de Alá dispostos ao alto sacrifício. Nos territórios palestinos, o culto à Shahada é inculcado nas crianças pelo sistema educacional, pelos programas culturais, pelas diretrizes de líderes políticos e religiosos, pelas famílias das crianças, pelo comércio de vídeos de despedida e de cartazes esplendorosos dos mártires, pelos programas infantis da TV oficial da Autoridade Palestina e da TV Al-Aqsa do Hamas. Nos jardins da infância, os professores explicam às crianças que elas queimarão no inferno depois da morte, se se comportarem mal. O bom comportamento, contudo, implica no desejo de morrer por Alá, se possível matando o maior número de judeus. A morte tornou-se um ideal de vida palestino. A sociedade palestina foi transformada pelo jihad num hospício, onde os pais esquizofrenicamente festejam a morte de seus filhos sem conseguir esconder sua dor íntima, orgulhando-se de seus mártires e distribuindo doces para comemorar a morte deles, chorando o sacrifício de suas crianças e prometendo sacrificar seus outros filhos na mesma morte gloriosa. Eu usei das minhas pesquisas aqui, que estão no começo ainda, né? Eu ainda não vi todos os filmes que eu quero ver, então tem muita coisa ainda que preciso pesquisar. Mas as principais fontes são os próprios filmes, não é? Como eles não têm tradução, né? Eu recorro ao Memri, que traduz trechos desses filmes, né? Depois eu procuro ver os filmes na íntegra, os seriados, né? Na íntegra. A gente tem uma série de televisões que transmitem, né, que fazem as transmissões de seriados, de programas, de talk shows, de games, e tudo isso tem. Então, a gente encontra no site do Meme e do Observatório de Mídia, da Mídia Palestina, que é um outro site também com bastante material para ser analisado. Eles monitoram, né, essas mídias árabes e muçulmanas 16 horas por dia e gravando tudo, né? E traduzem para inglês, às vezes em francês, espanhol também. Então, vocês se tiverem curiosidade, vocês podem consultar esses sites que é a principal fonte, né, para quem não fala a língua árabe ou farsi, enfim. Ah, Eles fizeram também um documentário chamado Peça à Morte, Ask for Death, de 2002, durante a Segunda Intifada. O Itamar Marcos, que acho que é o diretor do Instituto, ele coletou uma série de programas de televisão, trechos de filmes, entrevistas, reportagens, né? E nesse documentário a gente pode ver, então, esse culto à morte, né? Em que as crianças incorporam, né, esse desejo dos líderes e até dos pais, não é? E passam a desejar a morte, né? Desejar o martírio. É muito impressionante. A gente tem, eu vou dar alguns exemplos só. Por exemplo, um clipe, Siga-me até o Paraíso.
O narrador diz o seguinte: quão doce é a fragrância dos shahids, shahids são os mártires, né? Quão doce é o perfume da terra, sua sede pelo jorro do sangue fluindo do corpo jovem. Aí tem um cantor: ó Pai, até nos encontrarmos, ó Pai, até nos encontrarmos, eu irei sem medo, sem lágrimas. Quão doce é a fragrância dos shahids. Eu irei para o meu lugar no paraíso. Quão doce é a fragrância dos shahids. Aí o coro repete: quão doce é a fragrância dos shahids. A propaganda é feita de repetições, né? Aí o cantor: ó Pai, até nos encontrarmos, ó Pai, até nos encontrar. Mais repetições. Depois a gente tem uma entrevista, por exemplo, num talk show infantil, é um talk show dirigido às crianças, em que se pergunta, né, para as crianças o que que elas pensam, né, do martírio. Aí o apresentador pergunta: você descreveu a charrada, né, esse martírio, como algo bonito. Você acha que é lindo? Vala, o nome da menina. Charrada é muito, muito bonita. Todos anseiam por charrada. O que poderia ser melhor do que ir para o paraíso? O apresentador. O que é melhor, paz e plenos direitos para o povo palestino ou charrada? Aí a Vala diz: charrada. Vou alcançar meus direitos depois de me tornar uma charrida. Depois que ela se matar, né? Se sacrificar e tal, no martírio. O que que é esse martírio? É ou ser morto pelos soldados israelenses, ou elas se transformar numa mulher bomba e matar, né, os judeus e ser morta. Isso é o conceito da charrada. Então ela diz: as crianças palestinas não são como as outras, elas têm o temperamento forte. Aí uma outra criança telefona, né, para esse programa, é um talk show com entrevistas e tal. Aí a outra criança diz que é claro que charrada é uma coisa boa. Não queremos este mundo, queremos a vida após a morte. Nós nos beneficiamos não desta vida, mas da vida após a morte. Aí o apresentador pergunta: você ama a morte? Aí a menina diz, Yusra, o nome dela. Nenhuma criança ama a morte. As crianças da Palestina aceitaram o conceito da charrada e que a morte pela charrada é muito boa. Toda criança palestina de 12 anos, digamos, diz: ó Senhor, eu gostaria de me tornar um shahid. Aqui vocês veem a contradição, né? Ao mesmo tempo que ela diz que nenhuma criança ama a morte, a morte, digamos, sagrada, né? Ou heróica do shahid, ela acha linda, né? Então, é uma contradição total. Depois tem também teve um concerto, né? Uma série de programas, né? Concertos, tem shows, tem clipes, videoclipes, né? O meu conceito de cinema abarca tudo isso, tudo que é audiovisual, tá? Então eu não me limito só aos filmes, né? Eu analiso todas essas manifestações aí audiovisuais. Então, teve um concerto de gala também, que uma cantora popular, muito elegante, vestida, canta com uma orquestra, uma canção em homenagem a Wafa Idris, a mulher bomba, né, que se explodiu no centro de Jerusalém. Aí ela canta: minha irmã Wafa. Ah, o batimento cardíaco do orgulho. Oh, que flor que estava na terra e agora está no paraíso. Aí o coro canta: Allah Akbar, ó Palestina dos Árabes, Allah Akbar, ó Wafa. Aí a vocalista: mas você escolheu Shahada, na morte você trouxe vida à nossa vontade. Há sempre essa contradição de morte e vida, né? A vida, a verdadeira vida está na morte, né? E a morte vai trazer uma vida melhor. Então é um culto à morte, né? Um outro clipe da TV Palestina também mostra uma jovem num uniforme de exército que ergue os punhos e canta: vou cair de bom grado como um shahid. Aí aparecem cenas de crianças jogando pedras e participando de uma frenética dança de guerra. Allah Akbar, Allah é grande, nada é mais precioso para nós do que Al-Aqsa. Ah, jovens, agitem a terra, levantem as pedras, o sionista não será salvo. Do vulcão das pedras do meu condado,
é o alvo dos meus olhos. Vou cair de bom grado como um shahid. Allah Akbar. Ah, jovens. Tudo isso foi transmitido, né, na TV palestina. Os líderes, né, palestinos, eles incentivam tudo isso, né? Eles é que estão por trás, né, desse culto à morte. Numa entrevista, o Arafat declarou o seguinte: essa criança que atira pedra no tanque não é a maior mensagem para o mundo quando esse herói se torna um shahid? Estamos orgulhosos deles. Depois ele diz num acampamento de verão, né, esses acampamentos de verão são treinamentos para futuros terroristas, né? Aí o Arafat diz: crianças da Palestina, os pares, amigos, irmãos e irmãs de Faris Houda. Faris Houda foi um menino mártir. Os pares deste herói representam esse poder interior imenso e fundamental que será vitorioso, se Allah quiser. Avante todos juntos para Jerusalém. Avante todos juntos para Jerusalém. As crianças aplaudem e cantam. Milhões de shahides marchando para Jerusalém. Ah, enfim, são vários exemplos aqui, eu vou passar para frente, né? Porque é muita coisa. Aí tem também as entrevistas com as mães dos mártires, né? Que elas se orgulham. É muito esquizofrênico, porque ao mesmo tempo que elas sentem a dor, não é possível que uma mãe não não sinta a dor pela morte do filho, né? Mas elas são doutrinadas para se orgulhar disso. Então uma esquizofrenia completa, né? A psicologia, né, dessas pessoas está destruída, né? Então elas falam que ao mesmo tempo choram os filhos, mas querem que os outros filhos sigam o mesmo caminho. As próprias crianças, né, passam então a desejar morrer, né, dessa forma. Numa aldeia, por exemplo, de Assídio, encontraram, após um dia extenuante de busca, três meninas de 10, 11 e 12 anos que haviam desaparecido. As três empacotaram roupas, comida e algum dinheiro e partiram para Jerusalém a fim de lá alcançar a charrada. Eles queriam se sacrificar. É, queriam armas, pediram armas para os guardas da fronteira para matar os israelenses, enfim. Era uma aventura, né, de uma tentativa de se tornarem shahids. Também uma garota de 17 anos, essa conseguiu. Ela vestiu um cinto de explosivos e se explodiu num ataque terrorista num supermercado de Kiryat Yovel, em Jerusalém, em 29 de março de 2002. Suspeitando que ela fosse uma mulher-bomba, o segurança empurrou-a para fora e ela detonou os explosivos, matando o segurança e uma garota israelense de 17 anos. Tudo isso está nesse filme e num relatório, né, do Itamar Marcos, que conclui o seguinte: se apenas 1% das crianças tentarem cumprir seu dever, entre aspas, né, e buscarem a shahada por meio do terrorismo suicida, as ramificações serão cataclísmicas. Os alvos da futura onda de terror palestino serão Israel e, com toda probabilidade, outras democracias ocidentais também. Hoje, toda uma geração de crianças palestinas vítimas da doutrinação e propaganda da autoridade palestina acredita que sua morte por Alá na guerra é a maior conquista alcançável na vida. Essa educação é uma mancha indelével na sociedade palestina e coloca a autoridade palestina entre os maiores abusadores de crianças da história. Bom, esse é o pano de fundo, digamos, para a produção também dos filmes, né? Dos filmes antissemitas. Porque toda essa doutrinação para o martírio, ela é para matar judeus, não é, evidentemente. E, e a estratégia é começar, digamos, essa mentalidade, né, incutir essa mentalidade nas crianças. Então, são também produzidas bonecas islâmicas, não é? Então, para concorrer com a Barbie, né, foi criada uma Barbie muçulmana.
E ela tem características da Barbie, mas tem eu não sei falar. Não consigo. Aquele véu muçulmano. Ela é toda coberta. Ela não pode mostrar nem as pernas, nem os braços. Ela não tem quem, ela não tem um namorado, porque ela tem que ficar solteira até se casar. Ela é uma boneca honesta, amorosa, essa é a descrição dela. Honesta, amorosa e carinhosa. Ela respeita os pais, é solteira e não há plano de lançar um namorado para ela. E com essas bonecas, depois foi criada também na França uma boneca por uma muçulmana francesa que quis criar também uma boneca que ensina a filha dela e as crianças em geral, né? Ela pensou em como distrair a filha e tal, imaginou criar uma boneca e tal. E ela cria essa boneca e depois ela vai industrializar, ela vai para a Arábia Saudita, vai para a China para fazer uma produção em massa dessa boneca. É uma empresária, né? E então essa boneca, ela dá corda nela e ela recita versos do Corão, não é? Então a criança já vai aprendendo os versos corânicos brincando com a boneca. Essas bonecas, elas têm também uma série de produtos que são vendidos com essa marca, né? A primeira boneca islâmica é a Fula. Aí tem animações com a Fula, programas de televisão com a Fula, tem esses produtos, mochilas, enfim, todo o marketing consumista, né, do Ocidente é aplicado aqui também nessa boneca islâmica. E depois foi criada a Jena, na França, essa que eu mencionei, que recita versos do Corão, e também outras concorrentes mais baratas, não é? Que são vendidas mais baratas e tal, não são tão sofisticadas, mas também são todas islâmicas. E elas vendem milhões, essas bonecas, nos países árabes muçulmanos. Numa das animações dessa boneca, da Fula, ela parte por uma caminhada pelo deserto com um cavalo branco, e ela visita todos os países árabes, né? E cada mesquita, né? Ela reza em cada mesquita e até chegar em Jerusalém. Em Jerusalém ela chora e ela colhe também uma flor em cada mesquita. E aí ela chora e deposita o buquê de flores assim na mesquita de Al-Aqsa, né? Que é o símbolo assim da tomada da Palestina de Israel pelos palestinos, né? Essa ideia de que eles vão conquistar, né, Al-Aqsa e reislamizar, né, toda a região. Depois começa a produção de filmes, né, filmes de cinema mesmo. E também são exibidos na televisão seriados, uma série de seriados, né? Vou começar a falar de um dos primeiros seriados, Cavaleiros Sem Cavalo, por exemplo, de 2002, que é inspirada nos protocolos dos Sábios de Sião. O herói da série luta contra o domínio imperial britânico no Egito. Essa série foi produzida no Egito, tá? Em 41 episódios. É, e acredita que os protocolos do Sábio Sião sejam reais, não são uma fraude, nada disso, são reais para ele. Aí ele doutrina os amigos dele, né, explicando então o seguinte: o movimento sionista racista elaborou um plano antes mesmo de Cristo, uma invasão sionista pacífica de todos os países do mundo, com uma serpente maliciosa como símbolo. A serpente move, enrola e cega os países do mundo, escravizando-os por meios infernais. Todas as torções e enrolamentos da serpente são destinados para que finalmente a cabeça da serpente engula nossos países.
Essa série nada fica a dever, então, essas produções nazistas do Goebbels, né? Depois a gente tem a Diáspora, que é talvez pior ainda, de 2003, com 30 capítulos. Foi inspirada no filme nazista Os Rothschilds, de 1940. Essa é uma coprodução Síria e Irã e conta a história do sionismo desde 1812 até o estabelecimento do Estado de Israel. Ela foi lançada em várias televisões de países árabes, não é? E pela TV Al-Manar, por satélite para todas as comunidades islâmicas do mundo. Na trama, os judeus consideram-se uma raça superior a todas as outras, que deseja dominar o mundo através de um governo judaico secreto global, similar ao descrito nos protocolos do Sabe Sião, liderados desde o século XIX pela família Rothschild. É, Os liberos de sangue já aparecem graficamente no primeiro episódio, quando um rabino ortodoxo, narigudo, diz ser preciso sangue para matizar, né, de pechá. Um menino cristão é agarrado e tem o pescoço cortado. O sangue é recolhido numa bacia ritual. Em outra sequência, um bando de judeus assiste ao sacrifício de um árabe amarrado numa mesa de pedra ritual. Um rabino explica como ele deve ser preparado, jogando-se óleo fervendo na sua boca, cortando-se suas orelhas, decepando suas mãos. Os iniciados fazem tudo isso, tudo mostrado em closes. São cenas horríveis. O roteirista da série culpa os judeus pelas maiores calamidades da história. Iniciar a guerra russo-japonesa, os judeus são culpados de assassinar o arquiduque Ferdinand em Sarajevo, são culpados por iniciar a Primeira Guerra Mundial, por lançar a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, por ajudar Hitler a aniquilar os judeus, também ajudou a derrubar o sultão otomano, a depor o czar Nicolau II, enfim, todas as calamidades e catástrofes, então, são atribuídas aos judeus. Eh, Essa série era tão antissemita que até a França resolveu, então, suspender as transmissões da TV Almanar na França. E por isso a série foi relançada em 2009 numa versão modificada com as cenas mais violentas cortadas, né? Bom, depois nós temos a... Eu estou passando para frente para não perder muito tempo. Aqui o Conquistador, que é um site criado pelo Hamas, especialmente para as crianças. Se chama Al-Fateh, onde se glorifica a violência e a morte por Alá, considerada uma vitória. A palavra Al-Fateh significa o conquistador. No site há uma página com a história dos Shahids, onde os ataques contra Israel são apresentados como momentos de celebração, prestando homenagens ao terrorista suicida Nassem Jabari, que assassinou 16 pessoas num ataque num ônibus em Beersheba, em 2004. Uma mãe citada no site conta que, ao escutar que seu filho se converteu em mártir, comprou guloseimas e café para comemorar. O desenho de uma mulher religiosa participando da violência aparece várias vezes com um poema que glorifica a jihad e a shahada. Há referências a Israel como ladrão e invasor, e sua derrota na batalha é desejada e antecipada. Depois a gente tem canções também, videoclipes dessas canções, não é? Tem Ei Líderes Árabes, que ficou muito popular nos países árabes, do cantor egípcio eh, Shaban Abdul Rahim. Ele, ele chegou ao estrelato, ele era muito pobre, trabalhava numa tinturaria, né? Até compor uma canção que foi um sucesso. A canção se chamava Eu Odeio Israel. Eh, Numa das canções, ele sempre faz canções assim atuais, né, sobre eventos da atualidade. Então, numa canção também ele diz o seguinte:
Dois lados da mesma moeda, América e Israel. Eles transformaram o mundo em selva e apertaram o botão. A América abre suas asas, não se importa nem um pouco. Ninguém pode detê-la, ninguém pode pegá-la. Em breve, Bush dirá Irã, depois dirá Síria, mas a Coreia do Norte está em silêncio. Nossas torres gêmeas, ó pessoas, definitivamente, seus amigos a derrubaram. Israel. Que terrorismo! O apelido desse cantor é Chaban, né? Ele declarou que seu ódio a Israel e aos Estados Unidos eram representativos dos sentimentos do mundo árabe. Por isso, as canções Odeia Israel e Ei Líderes Árabes foram dois grandes sucessos em todo o mundo árabe. As músicas do Chaban são vendidas em fitas de baixo custo, né? Acho que aquelas fitas cassetes, né, que a gente nem usa mais, né? Ele continuou a produzir canções polêmicas e, inclusive, uma exaltando Bin Laden, que acabou sendo proibida, né, no Egito. Depois ele voltou ao topo da parada com Não Bombardeie o Iraque. É, E ele também lançou uma canção sobre aquela controvérsia das caricaturas de Maomé, intitulada Nossa Paciência Esgotou, e outra sobre o conflito israelense-libanês de 2006. Só que as canções dele não são escritas por ele, foram escritas por um professor de árabe de uma escola primária, Islam Khalil, e ele declarou que tinha que ensinar o sentido das letras para ele, que ele não entendia muito bem. Depois nós temos uma série chamada O Povo da Caverna, de 2004. Essa foi produzida pelo Irã, que mostra também se passa no tempos bíblicos, não é? E mostra a crucificação de seguidores de Jesus pelos romanos, né? E os judeus passam pelo local das crucificações e eles abusam, né, de Adonia que está sendo crucificado e eles jogam pedras e fazem chacota, né? Os guardas romanos tentam expulsá-los, mas eles voltam e continuam abusando desse pobre Adonia. Então, os judeus são pintados como um povo perverso, né, e sem Deus. Toma um pouquinho de água. Professor, Oi, mais 5 minutos, tá? tá bom. Ah, um seriado também que é muito interessante é o Por Ti Palestina. Os Olhos Azuis de Sara. De Zara. E é a história de uma menina palestina que tem os olhos arrancados por um primeiro-ministro de Israel, ou futuro primeiro-ministro de Israel, que ele quer transplantar os órgãos dele no filho dele, que é monstruoso, né? É, o- as crianças palestinas são fontes de órgãos para os israelenses, né? Então eles é, retiram todos os órgãos das crianças e tal para transplantar nos judeus. Ah, depois nós temos Vale dos Lobos, também é um filme bastante antissemita. Esse é turco e a maior produção de toda a história do cinema turco. Vale dos Lobos, Iraque. Tem um seriado gigantesco, né, sei lá, 500 episódios. E aí são feitos filmes para cinema a partir desse seriado, né? E o filme mais caro da Turquia. Então tem também a questão, tem um personagem judeu, médico, que extrai os órgãos dos corpos dos soldados turcos. Então é um traficante de órgãos. Essa é uma das recorrentes, né, acusações antissemitas que a gente encontra atualmente. Esse Vale dos Lobos teve vários outros filmes de cinema também que foram lançados. E depois o programa Pioneiros da Manhã, com personagens plagiados de Disney, né? O Mickey do Disney foi plagiado, né? No personagem do, do ratinho, deixa eu ver o nome dele, esqueci, Farfur, do ratinho Farfur.
Depois houve uma polêmica, a Disney protestou, né, e acabou sendo substituído por uma abelha Nahu. Todos eles são mortos pela charrada, né, dentro desse conceito de charrada, né, são mártires. E eles ensinam as crianças a serem mártires também. Então, tem depois a abelha Nahu também cai. Assim, é engraçado que um é irmão do outro, né? Uma abelha, irmã do rato, depois o irmão do urso, e todos vão caindo, né? Se tornando mártires e entristecendo as crianças, exaltando o martírio, enfim, é todo um programa diabólico, né? Tem a Sud também, que é um coelho, são todos irmãos, ou primos. Ah, finalmente. Eu não estou esgotando, não, viu, gente? Eu estou pulando muita coisa, porque, como eu falei, minha pesquisa está no começo, e alguns filmes eu não vi ainda na íntegra, né? Mas eu só vou citar para vocês verem a quantidade de produção antissemita, né? Tem O Segredo do Armagedon, que é de 2008, tem O Giro de Grau Zero, que é de 2007. Depois temos as animações antissemitas iranianas, que eu até trouxe uma para vocês verem. Será que dá para a gente passar, então, nesses minutos finais? Tem o Reino de Salomão, de 2010, Caçador de Sábado, de 2010. São filmes horríveis. Enfim, tem muitos mais, tá? Mas eu vou parar por aqui, não dá tempo. Tem Êxodo, de 2004, e, enfim, é todo um imaginário, não é? Antissemita, é, violento, muito violento, e que faz que a gente entenda um pouco o que está acontecendo hoje na Palestina, né? Essa morte enorme de crianças, né? Não é à toa, né? Isso foi produzido por essa indústria cultural diabólica. Professor, nós temos algumas questões e o filme tem 11 minutos. Começamos pelas questões? Passa só uns minutos, porque são várias animações. Vou passar só uma, só para eles verem, Uma, terem uma tá ideia, tá? certo. Perfeito, eu vou compartilhar aqui então. Isso é para vocês verem, porque eu já exibi essa animação em outras conferências e palestras, aulas, e muitos falam assim: ah, mas isso não é antissemitismo, isso é antisionismo. Ou esses filmes mesmo, né, que eu citei, não é antissemitismo, é antisionismo. Você pode acreditar, pode achar que é antisionismo. O problema é que o antisionismo é expresso através do antissemitismo. E aí essa animação mostra bem isso. Tá conseguindo passar? Acho que agora vocês conseguem ver minha tela. Sim. Tem. Aqui. Essa não é a primeira, né? Passa a primeira. Pode parar aqui. Oi, volta um pouquinho.
Volta um pouquinho, por favor, só parar ali eles estão se abraçando, quando eles estão se abraçando. Aqui, aqui, olha, a caracterização do judeu, né? É o sionista? Esse é o sionista? É o judeu de nariz gigante, barba, né? Não, essa é a caracterização do judeu pelos nazistas. Assim, os nazistas caracterizaram os judeus, não é? Nas caricaturas do Der Stürmer e de outras propagandas, né? De cartazes, né? Do Eterno Judeu, da exposição, né? O Eterno Judeu tem o filme e tem a exposição. Então, aqui não é uma caracterização de sionista, é uma caracterização de judeu, não é? E aqui os judeus estão multiplicando, eles são sempre iguais, né? Também essa é uma característica. Por exemplo, no filme O Judeu Sus, né? Do Veit Harlan, o Werner Krause interpreta 6 judeus, é sempre o mesmo ator representando os 6 judeus. E aqui também a gente tem não sei, acho que são 6, eu não contei, mas enfim, são os mesmos judeus, né, idênticos. Então, isso é um racismo, né? É um filme completamente racista. E é isso. Então, vamos às questões. Alô? Oi, vamos Oi. às questões. Então, a primeira da Rafaela, ela fala: diante desses tristes dados de culto à morte, o senhor encontra na sua pesquisa algum resquício de esperança de diálogo e conciliação da parte dos palestinos? Não, não consigo encontrar. Eu sou muito pessimista, porque a gente tem que pensar o que aconteceu na Alemanha, né? A fanatização total, né? Só mesmo com uma grande derrota, os alemães, digamos, despertaram do transe, né? Do nazismo. É um verdadeiro transe, é uma doutrinação dia e noite. Você imagina essa doutrinação na Palestina, na sociedade palestina, né, que faz com que as mães festejem a morte dos filhos, né? Até que ponto a psicologia da pessoa foi destruída, né, para fazer isso? Então, eu não vejo esperanças. Realmente é preciso mudar completamente a educação toda, desde a base, não é? Está tudo contaminado por esse antissemitismo, infelizmente. O Daniel pede se poderia passar o título de filme. De qual filme? É, Deste? não, Chama Holocartoons. É uma série de cartoons do Holocausto, porque foi feita uma exposição no Irã, né, para dessacralizar o Holocausto, né? Então, ridicularizar o Holocausto, tornar o Holocausto ridículo. E a exposição Caricaturas do Holocausto. Aí, inclusive, animadores do mundo inteiro foram convidados e participaram ativamente. O Brasil foi o país que mais enviou cartoons ridicularizando o Holocausto. E o brasileiro pegou o segundo lugar, foi premiado, né, com o segundo lugar nesse concurso de cartoons. E aí eles fizeram essas animações também. Chama Holocartoons. o Mauro. Suas informações nos mostram um quadro ainda pior do que eu imaginava, se era possível piorar. Em sua opinião, seria possível tentar reverter todo este quadro de doutrinação conforme está sendo feito nos Emirados Árabes? Sim, é possível. Como eu falei, tem que partir do zero, a educação básica, né? Das crianças mesmo, porque não é, as que já estão educadas já não tem mais solução, né? Infelizmente, elas vão pensar as mesmas coisas, né? Dificilmente vão mudar. Tem um filme do Billy Wilder, não sei se vocês viram, A Mundana, que se passa na Alemanha nazista durante a desnazificação da Alemanha nazista. O, Eles vão, é o pai e um filho, vão para um escritório de desnazificação, porque eles têm que, né, prestar.
uns esclarecimentos, né? Enfim, eles estão desnazificando, é uma coisa bem superficial, né? E eles vão lá nesse escritório, né? E dizem, não, nunca fomos nazistas, né? E a criança não para de desenhar suástica, ela desenha suástica na mesa, desenha suástica ali no canto, e aí quando vê o pai, ela está desenhando suástica nas costas do pai. Então, assim, ela já foi doutrinada, né? É muito difícil. Tem outro filme do Rossellini, que é maravilhoso, né? Que é a Alemanha no Zero, que mostra uma criança que foi doutrinada também dessa forma, né? E ela se mata, né? Enfim, é toda uma perversão da educação, né? Então, as crianças têm que ser reeducadas, né? E uma nova geração reeducada pode, sim, ser normal de novo, claro. Há um comentário do professor Sérgio Nazário. Precisa dar mais visibilidade a esses vídeos. Sua pesquisa é fabulosa, mas deveria ser mais mostrada. Aí já não depende de mim. Gostaria muito de mostrar e divulgar, mas aí preciso, né, de convites. Walter pergunta: podemos entender essas manifestações como totalitárias ou é possível constatar vozes dissonantes que possam caracterizar certa diversidade cultural? Não, porque as vozes dissonantes são mortas, né? Os dissidentes, por exemplo, o Fatah que não era tão diferente do Hamas, né? Eles foram mortos. Existe uma animação que o Hamas fez mostrando os membros do Fatah como ratos, né? E o Hamas é representado como o leão da Disney, aquele leão do Rei Leão, sabe? Outro plágio, né? Eles gostam de plagiar. E, e os membros do Fatah, que já são radicais, anti-Israel, antissemitas e tudo, eles são representados como ratos que estão aliados com os ratos judeus, que estão aliados com os ratos que são maiores, né? Depende, né? O tamanho vai crescendo, com as ratazanas americanas. Então, assim, é uma caracterização totalmente nazista, né? E, e esta. Então, é uma questão de realmente geracional. É preciso mudar toda a cultura de uma geração. Certo. Uma outra questão é se o Sharid é praticado pelos xiitas e os sunitas. Ah, não sei, detalhes assim de religião realmente eu não estudo. Não, eu estou mais interessado nos filmes mesmo. A questão religiosa e detalhes assim, eu não entro nesses detalhes. É, Um outro comentário, acho que seria interessante saber a extensão dessa doutrinação, se alcança todo o mundo árabe ou está restrito a alguns países ou grupos étnicos. Não, alcança todos os países árabes. Como eu falei, eu vou só citar, já que estão interessados, eu vou citar só um dado aqui, porque estas, todas essas televisões aqui são monitoradas por esses sites, né, que eu mencionei, do MENRI e o PMW. Olha só, a Arabia TV do Dubai, a TV Dubai, do Dubai, Dream 2 TV do Egito, Canal 1 TV do Egito, TV da Autoridade Palestina, são todos canais oficiais de televisão, são estatais, tá? Então, eles atingem toda a população. TV da Autoridade Palestina, em Gaza, a Alam TV do Irã, Sahar TV do Irã, Jam TV do Irã, Irim do Irã, Nova TV do Líbano, Almanada TV do Líbano também, a MBC TV em Londres para a comunidade muçulmana, Al Jazeera, né, do Catar, a Qatar TV do Catar e Iqra TV da Arábia Saudita, canal 1 TV da Arábia Saudita, Síria TV da Síria e Al Maid TV dos Emirados Árabes Unidos. Então atinge todo mundo muçulmano, todo a população, não é? Como eu falei, o filme turco, por exemplo, que é
antissemita, ele é o maior sucesso de bilheteria da história da Turquia. E outros filmes são grandes sucessos, grandes produções, milionárias, são produções milionárias. Tem um seriado turco de 50 episódios também. Enfim, é muita coisa. Realmente a gente não tem. O Ocidente desconhece por causa da língua, né? Esses filmes não chegam ao Ocidente, mas eles estão lá num caldo de cultura muito tenebroso. Nós vamos para as duas últimas questões, já nos preparando para a mesa, certo, professor? Perfeito. Os árabes seriam descendentes de Ismael, ou seja, semitas. Esta ironia nunca é comentada. Eu É, comentei. foi o professor. E ele coloca também: há precedentes encontrados em Gaza após a Guerra dos 6 Dias, cartoons em paredes da cidade. Isso seria uma continuidade? Sim, tem cartoons, tem cartazes, tem vídeos de martírio, não é? Tem toda a cultura de massa, né? Toda a indústria cultural islâmica está carregada, né, de antissemitismo, porque a ideia do martírio é uma ideia contra Israel, na verdade, não é? É, não é religião. Aqui não se trata de religião. A religião é usada por um programa político, por um projeto político totalitário. Então, assim, evidentemente que há muçulmanos que não são antissemitas, que são pessoas excelentes, boas, inteligentes, geniais. Não é isso, não é da religião que se trata, né? Se trata desse uso da religião totalitário para destruir Israel, que eles não suportam a existência de um Estado judeu na, na região árabe, né? Então, eles suportam judeus, mas não um Estado judeu. É uma diferença grande, né? E a última questão é: você tem alguma informação se alguma entidade já entrou com uma ação nos tribunais internacionais contra algum desses governos, já que é óbvio que há um crime racial? Não. Houve algum protesto nos Estados Unidos, no Senado, houve algum protesto na França, o canal Al-Maynar foi proibido por causa daquela série Diáspora, mas acho que foi só isso. Não teve nada mais, assim, impactante. Bom, então eu creio que em meio a uma série de elogios, ótima sua pesquisa, palestra excelente, é, Obrigado. termina para dar continuidade agora à mesa, né, professor? Perfeito. Uhum. Aí vocês vão me ajudar, né?